Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Amém? Esse é um texto aí que eu ia pedir para você tentar manter ele na cabeça. Sei que é difícil, né? A gente vai avançando, falando, mas tenta manter ele aí na mente, que lá na frente vou amarrar com algo que esse versículo aqui nos transmite. Mas então, gente, como eu falei, a gente vai tratar o capítulo 7, né, de Gênesis. Só que antes da gente ler o texto também, só dar uma contextualizada, né? É uma continuação do nosso sermão do domingo passado. Então, só colocando a gente aqui em contato com o contexto, né? A gente viu, né, que os capítulos 4 e 5 nos colocaram aí diante do desenvolvimento de duas linhagens, né? O capítulo 4 falou sobre o desenvolvimento da linhagem de Caim, enquanto o capítulo 5 falou um pouco sobre o desenvolvimento da linhagem de Sete, né? E esse foco ele surge logo depois da promessa lá de Gênesis 3,15, né? Onde Deus ele promete um descendente. E essas duas linhagens aí são as linhagens que experimentariam aí uma inimizade, né? Um antagonismo que é posto pelo próprio Deus. A semente da mulher, ela seria aquela que iria trazer, né, o descendente que iria substituir Adão. Adão como um representante que falhou, né, que não conseguiu se manter em aliança com Deus. E nesse desenvolvimento das linhagens, né, a gente vai observar que a linhagem de Caim ela é uma linhagem forte aos olhos humanos. Se a gente for observar o capítulo 4, né, que vai descrever o desenvolvimento da linhagem de Caim, a gente vai ver um grande desenvolvimento cultural, né? A gente vai ver um desenvolvimento, assim, um poderio, por assim dizer, político-econômico, e tudo isso em torno de desenvolvimento de grandes cidades. A linhagem de Caim, ela sempre foi uma linhagem forte aos olhos humanos, muita coisa sendo desenvolvida, muita coisa acontecendo. E quando a gente volta os nossos olhos para a linhagem de Sete, no capítulo 5, a gente vai ver que é uma linhagem que não ganhou muito destaque aos olhos humanos. É uma linhagem, por assim dizer, mais mirradinha, né, aos olhos humanos. E é interessante que a força da linhagem de Sete ela é sempre ressaltada em um caminhar com Deus. Você vai lendo ali o capítulo 5, e chega sempre um ponto que fala de alguém que andava com Deus, né? Então, isso daí ganha um destaque dentro da linhagem de Sete. Por quê? Porque essa é a linhagem que preserva o culto a Deus. É a linhagem que, no decorrer do desdobramento, ali, logo após a promessa de Gênesis 3,15, é a linhagem que mantém a preservação do culto de Deus. Então, a gente vê que há um contraste claro entre essas duas linhagens, né? E a gente vai vendo alguns nomes que vão fazendo um contraste assim, bem marcados na narrativa, né? Por exemplo, Abel e Caim, Enoque, filho de Caim, Enos, filho de Sete, até que a gente chega em um contraste mais nítido na sétima geração, né, onde o cainita Lameque, que é uma referência de orgulho e arrogância, ele é contrastado com o setista Enoque, que é descrito como alguém que andou com Deus e que foi tomado por ele. Então você vê o extremo contraste. Enquanto a sétima geração de Caim é um cara completamente arrogante, maluco, né? A gente tem a sétima geração de Sete, que é Enoque, que é um cara que andou com Deus e nem experimentou a morte. Então há um contraste, assim, um antagonismo, né, muito grande nessas duas linhagens. E a gente continua observando, né, que a gente viu também no domingo passado, que a continuidade da linhagem de Caim ela vai sair de cena após Lameque,
enquanto a linhagem de Sete ela vai ganhar continuidade com a citação de Noé, lá no capítulo 5, versículo 28 e 29. E é interessante quando Noé é citado ali, que a gente vai ver que dentro da linhagem de Sete há uma consciência da condição de maldição do mundo. Entende? Só que essa consciência ela é expressada juntamente com uma expectativa, né, mesmo que ainda prematura, da reversão desses efeitos por meio do descendente prometido. Né, que ele vai falar lá, né, capítulo 5, versículo 28 e 29. Diz assim, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então, há uma consciência da condição de maldição, juntamente com uma expectativa de um descendente que vai trazer consolo em meio a esse contexto. Então, a semente... a linhagem de Sete, né, a semente da mulher, por assim dizer, ela carrega essa consciência. E diferente da linhagem de Caim, que ignora completamente as maldições do mundo, né, ignora completamente qualquer tipo de expectativa em um descendente específico e vive, né, completamente guiado pelas suas próprias concupiscências. E é aí que a gente chega em Noé, né? E é interessante que, assim como Enoque, que andava com Deus, a narrativa diz que Noé também andava com Deus. Só que, diferente de Enoque, Noé não foi tirado do mundo. Ele foi enviado mais para dentro dele. Essa é a diferença. Enquanto Enoque é tomado por Deus, Noé é comissionado. E é interessante que ele é comissionado para um mundo meio cabuloso, tenebroso. Né? O capítulo 6 nos mostrou o mundo de Noé, que é um mundo onde até mesmo a semente da mulher, né, os setistas, os filhos de Deus, se deixaram levar pela sua própria concupiscência e acabaram se assimilando à semente da serpente, os cainitas, as filhas dos homens. Né? E a gente vai ver o resultado disso no capítulo 6, versículo 5. Diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, Noé é enviado para esse mundo aí, de corrupção extrema, onde até mesmo a semente da mulher, né, a linhagem setista, acabou se corrompendo ali com a assimilação com a linhagem cainita. Então, nesse cenário aí, tenebroso, né, nesse mundo corrompido, a gente viu o juízo de Deus sendo derramado sobre a humanidade totalmente corrompida. Porém, a gente vê a graça de Deus sobre a semente da mulher. Né? Deus demonstrando ali que o seu plano redentivo, por meio do descendente prometido, né, ele vai chegar no seu fim. Noé, ele encontra graça diante de Deus. Né? Nesse contexto, até então, Deus ainda não tinha derramado seu juízo, mas ele decreta. Né? No capítulo 6, Deus decretou que derramaria juízo, só que, ao mesmo tempo, um homem encontra graça diante de Deus. E esse homem é Noé. E Deus aqui demonstrando que o seu plano de redenção vai continuar, vai adiante. Deus deixa isso claro. Então, Noé é o exemplo de alguém afetado pelo movimento redentivo de Deus. E a resposta de Noé é o quê? Um homem justo e íntegro. Por quê? Porque ele é um homem que foi afetado por esse movimento de Deus. Ele encontrou graça diante de Deus. Ele encontrou em Deus um Deus que derramou favor em sua direção. Isso resultou em quê? Resultou em uma pessoa transformada, completamente diferente das outras pessoas que estavam vivendo ali naquele momento, por assim dizer, da história de Noé. Né? Noé, ele se encontrava no seu Criador. Ao se encontrar no seu Criador, ele começa a refletir mais desse Deus no mundo, diferente daqueles homens que tinham perdido qualquer
perspectiva de um Deus que sustenta todas as coisas. Então, alguém que é afetado pela graça de Deus também é dirigido por Ele. Não está à deriva no mundo. Não está entregue às suas próprias concupiscências. E como que a gente comprova isso na vida de Noé? A gente comprova na vida de Noé quando a gente viu Deus o envolvendo em um projeto específico. Deus ele decidiu derramar sua graça através de uma provisão sob medida, que foi o trecho do sermão, o título do sermão domingo passado. Deus ele derrama graça sobre Noé. Noé começa a se encontrar em Deus e expressar isso no mundo com justiça e retidão, um homem justo e íntegro. Só que ele deixa de ser diferente dos outros, ele deixa de ser guiado pela própria concupiscência e passa a ser guiado por Deus. E Deus passa uma orientação muito específica para Noé. Deus envolve Noé em um projeto muito específico. A gente vai ver lá, quando ele descreve ali como ele deve fazer a arca, o tipo de animal que ele tem que separar, como que ele tem que fazer. Deus dá uma orientação muito clara. Até o tipo de madeira que ele tem que usar na arca, Deus fala ali. Então, Deus envolve Noé nesse projeto. Deus chama Noé para se empenhar num projeto específico. E a gente vê que ele participa, ele se submete disso, mas ele participa segundo as determinações divinas. Então é interessante a gente pensar nisso aqui, porque Noé participa, ele edifica de fato esse projeto da arca, só que ele está edificando um projeto que é definido por Deus. Ele não está fazendo uma parada que surge da sua própria cabeça, da sua própria ideia, aquilo que ele acha interessante. Não, ele está se envolvendo na edificação de um projeto específico que é definido por Deus. Então a gente vê que Noé ele responde com uma fé submissa. Ele abandona os esforços para os projetos humanos de poder ao seu redor. Os homens estavam entregues nesses projetos humanos de poder. A gente viu lá que os homens se tornaram gigantes na terra. Ali fala sobre o domínio político totalitário, opressor. Os homens se tornaram tão poderosos que eles começaram a oprimir os outros, como gigantes na terra. E Noé é diferente. Ele abandona esse tipo esses esforços, esses projetos humanos limitados, opressores, para gastar suas energias em um projeto orientado pelo Senhor. Ele muda a sua perspectiva, ele vai gastar suas energias agora em algo superior, em algo maior. E foi isso que o fez ser mencionado lá pelo autor aos Hebreus, Hebreus 11:7. E vai falar o que de Noé? Fala assim, pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, essa postura de Noé o fez ser citado pelo autor aos Hebreus como um dos heróis da fé. Alguém que se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E ele fez isso porque ele se envolveu nesse emparelhamento de uma arca de madeira. Muito interessante, A ação dele se envolver na edificação dessa arca o tornou um herói da fé, naquela lista maravilhosa lá, do autor aos Hebreus. Então, a arca edificada por Noé, pela fé nas promessas divinas, ela significou a condenação do mundo. Mostrando que o envolvimento do povo de Deus naquilo que é projetado pelo próprio Deus vai desnudar a insuficiência de todo e qualquer projeto humano nesse mundo. Quando Noé estava construindo aquela arca, com certeza ele foi chacoteado ali, não sei se está certa essa palavra, chacoteado, não sei. Foi zombado, zoado. Ele com certeza, ele foi zombado pelos outros. Cara, você está construindo um barco gigante aí, para que isso? Eu imagino que com certeza ele deve ter recebido muita coisa assim. Porém, quando veio as águas, a galera com certeza começou a pensar diferente. Não? Então, o envolvimento de Noé nesse projeto, num momento específico,
mostrou a insuficiência dos outros projetos que todo mundo estava gastando a sua vida ali. E aí chegou o momento que a galera não tinha mais no que se agarrar. O que tinha para se agarrar era aquela arca, que aquele maluco estava gastando suas energias ali, né? Era a única coisa que tinha para se agarrar. Então, a presença do povo de Deus no mundo, né? Os esforços do povo da aliança vão testemunhar nesse mundo corrompido uma realidade que é desconhecida. As pessoas em rebelião com Deus não conseguem ver a realidade das coisas. Noé tinha conhecimento de uma realidade que Deus havia compartilhado com ele, a respeito da maldade, a respeito do juízo, e aqueles homens estavam cegos. Então, a nossa presença no mundo, de certa forma, ela está testemunhando de uma realidade também desconhecida. Essa realidade de corrupção, de pecado, de rebelião contra Deus. Então, a presença do povo de Deus no mundo precisa, de certa forma, apontar para a insuficiência de qualquer coisa que o ser humano tenta se agarrar no mundo para encontrar segurança, salvação, né? Por quê? Porque o Deus soberano é esse Deus que está derramando graça sobre os seus e juízo sobre esses que se rebelam contra o seu reino. Esse é o Deus da Bíblia, né? Isso é sério, né, gente? Por quê? Porque Deus é longânimo, Ele é tardio em irar-se, mas chega um momento que o seu juízo é derramado. Chega um momento que a prestação de contas precisa acontecer, né? E a Escritura nos mostra isso. E isso é uma prova, né, de que o mal nunca é quem profere a palavra final no mundo de Deus. Nunca. Nenhum tipo de mal, nem mesmo a morte. Ela não é a palavra final no mundo de Deus. A palavra final sempre é do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sempre. E nesse texto a gente vê isso, né? E é esse momento aí que o capítulo 7 de Gênesis vai nos narrar. Chegou o momento de tudo aquilo que Deus falou para Noé acontecer. Chegou o momento de cair água. Chegou o momento de acabar com todo o fôlego de vida. E nós vamos partir então para a leitura do texto de hoje. Gênesis 7. São 24 versículos. Gênesis 7. Eu estou usando a versão Almeida, revista atualizada mesmo, tá? Diz assim, Gênesis 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea,
e os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram de sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Amém? Vamos orar. Deus, quero te agradecer por esse momento. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui diante da sua palavra mais uma vez, mais um dia do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o seu Espírito traz essa palavra e infunde em nossos corações. Eu venho pedir mesmo que o seu Espírito venha abrir a nossa mente e venha trazer, Pai, guardar no fundo do nosso coração cada ensinamento que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa narrativa do dilúvio, o juízo de Deus sendo derramado, né? Literalmente, né? Derramado sobre a terra. Então, aqui é um texto longo, e em textos longos, geralmente, eu gosto de fazer tópicos assim para ficar mais fácil da gente percorrer. Eu dividi em 3 tópicos. E o primeiro deles é o seguinte tópico: o que Deus fala, assim o é. Esse é o primeiro tópico desse texto, para a gente entender um pouco desse texto. Por que o que Deus fala, assim o é? Porque se a gente for observar, há um anúncio que foi feito, né? Capítulo 6, e agora a gente vê o cumprimento disso que Deus havia falado. Né? Lá no anúncio a gente vê a decisão de Deus. O capítulo 6, versículo 3, por exemplo, Deus disse assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E o versículo 7 diz assim: Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então a gente viu que Deus toma uma decisão diante daquele mundo corrompido. Né? O seu fôlego de vida ia ser retirado. Ele ia fazer desaparecer da face da terra tanto os homens quanto os animais. Né? E ele dá 120 anos para que esse juízo seja derramado. Né? A gente viu no domingo passado, né, que 120 anos não é uma diminuição da idade do ser humano, como muita gente costuma pensar. Aqui é um prazo para o anúncio do juízo, né? Um prazo para que até mesmo Noé pudesse construir a arca. Né? E a gente viu uma prova disso que existe na narrativa, após o dilúvio, pessoas que vivem 400 anos, por exemplo. Então, esse texto aqui não está falando de redução de idade do ser humano, mas o prazo para que o anúncio, por assim dizer, do juízo divino fosse anunciado entre os homens. Deus, ele é longânimo, lembra? Ele dá tempo para que o anúncio seja feito. Pelo menos tempo para que o homem entenda por que o juízo de Deus está sendo derramado sobre ele. Deus, ele não é um juiz, por assim dizer, ele é um juiz de fato justo. Então, ele dá tempo ao tempo, ele julga, ele faz as pessoas tentarem reconhecer a sua condição. Então, Deus, ele toma uma decisão de retirar o seu fôlego e dá tempo para que isso aconteça e Noé se prepare, né, e tudo mais. E ele vai falar sobre o seu juízo, que é um juízo que vai
ele disse, né, sobre um juízo que é sobre os homens e a criação. Isso a gente vai ver nos versículos 13 e 17, lá do capítulo 6. Né? Então disse Deus a Noé: resolvi ir dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. E eis que farei desaparecer juntamente com a terra. E o 17, né? Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, que há fôlego de vida debaixo dos céus, de tudo o que há, e tudo que há na terra perecerá. Então a gente vê aqui que Deus derrama o seu juízo sobre os homens e sobre a criação. Isso quer dizer o quê? Que a postura, né, pecaminosa do homem, como a gente viu também domingo passado, traz maldição para a criação. A criação está sujeita ao ser humano. Então, quando o ser humano peca, quando o ser humano não se submete a Deus, não exerce domínio na criação segundo os preceitos de Deus, a própria criação sofre. A própria criação sofre. E o juízo também vem sobre a criação. Então a gente vê esse anúncio. Deus toma uma decisão, e essa decisão inclui um juízo sobre os homens e a criação. E a gente vai ver no capítulo 7 que há um cumprimento. Se aquilo que Deus fala assim o é, a gente viu que de fato acontece. O capítulo 7, versículo 6, a gente vai ver que de fato veio o dilúvio. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então, de fato, chega. E é muito interessante que os versículos 11 e 12 vão trazer uma informação bem interessante aqui, que a forma que Deus derrama esse dilúvio, essas águas em juízo, é como se fosse um retorno às águas caóticas antes da criação do mundo. Aqui os versículos 11 e 12 diz o seguinte, o capítulo 7. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Aonde a gente vê essa palavra abismo aparecer antes disso? Lá em Gênesis 1, onde o Espírito se movia sobre a face do abismo. Então, o que acontece aqui? É como se Deus tivesse deixando de sustentar, por assim dizer, a ordem da criação, quando ele separa, as separações que ele faz entre água e terra, é como se ele tirasse isso por algum momento e a terra voltasse a se encher do caos, daquela água caótica que havia sobre a face do abismo. Então, a terra ela é tomada novamente por aquele momento ali sem forma e vazia, por assim dizer. A terra volta àquele estágio lá do início. Deus ele tira a sua sustentação, por assim dizer, e o mundo ele recebe juízo por meio disso. Deus ele faz aqui, que nem o versículo 11 diz, se romper todas as fontes do grande abismo. Então ele tira aquela separação que ele faz e o juízo de Deus é esse retorno, essas águas que representam o caos, que representam a desordem, que representam um mundo ainda indiferenciado, por assim dizer. Você olha para a água, você vê um monte de coisa. Você vê água, você não consegue distinguir muita coisa em águas. E são caóticas porque é um poder que a gente não consegue controlar. Não sei quem já andou em barco no mar aqui. Entende? O barco se torna um nada no mar. Então, por isso que na literatura bíblica, o mar sempre tem, as águas sempre têm essa ideia de caos, disso que a gente não consegue controlar, de mal. Então, Deus faz a terra voltar a esse estado, por assim dizer. Ele tira a sua mão sustentadora e a terra retorna a esse ambiente caótico. Isso significa o derramar do juízo de Deus. Isso é muito interessante. Não que seja interessante estar no meio disso, mas é interessante porque, às vezes, quando a gente olha o caos no mundo, a gente acha que
muitas das vezes é só culpa nossa. Não é só culpa nossa. Deus promove caos também para derramar o seu juízo. Entende? Deus promove isso. Claro que há responsabilidade humana em tudo isso, mas Deus, ele derrama o seu juízo. Ele trabalha a partir do caos, sempre assim. Ele usa esse ambiente para poder trazer as suas criaturas de volta ao seu propósito. Ele usa desse ambiente. E isso aqui é muito importante. Então, o que Deus fala, assim o é. Ele anunciou e a gente vê que se cumpriu, de fato, o seu juízo que foi derramado ali naquela geração. E o segundo ponto é que a gente vai ver que Deus, ele é fiel à sua aliança também. Nós vemos no capítulo 6 que Deus ele se envolve em um compromisso de lealdade, de amor leal. Lá no... Primeiro de tudo, né, a gente viu que ele começa alcançando os seus com uma graça que é eficaz. Ele alcança os seus com uma graça eficaz. O capítulo 6, versículos 8 e 9, né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, quando Deus ele alcança os seus com graça, é eficaz. Em meio ao mundo completamente desgraçado, desordenado, cheio de violência, um cara andava com Deus. Isso é resultado da graça de Deus, gente. É eficaz. Quando ela chega no coração, né, a gente estava falando sobre isso hoje, né, sobre a mudança de coração. Quando ela chega, não tem jeito. A pessoa vai ser ajustada. Não tem jeito. É eficaz. E aconteceu com Noé. Então, isso tem a ver com o compromisso de amor de Deus, as suas promessas. Ele não vai destruir tudo e deixar com que o seu plano pare por aí. Não. E Noé foi esse cara que Deus escolhe para representá-lo nesse momento específico. Só que Deus não apenas alcança Noé, né? A gente vê que Deus se comprometeu também com ele e com a sua família. Capítulo 6, versículos 18 e 19. Né? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Então Deus separa ali um representante humano, né? Ele derrama graça sobre esse representante humano, ele se compromete com ele, e se comprometendo com ele, ele também afeta até mesmo a criação ao seu redor. Você vê que alguns animais vão ser afetados por esse compromisso de aliança com Deus. O ser humano, como sendo o ser responsável pela criação, Deus se compromete com ele e automaticamente, então, Deus está se comprometendo com a própria criação ao seu redor. Se o homem foi colocado no mundo para governar e dominar, né, a semelhança de Deus, então a aliança envolve também esse cuidado do homem com a criação. Então Deus se compromete com os seus. E isso afeta também a própria criação. E o que Deus faz? Ele imputa justiça mediante a fé. Ele vai levar justiça aos seus também. O versículo 22, né, do capítulo 6 diz assim, né, que assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. E no capítulo 7, do 1 ao 5, o que vai dizer? Né? Diz assim, vamos ler de novo. Disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea, dos 2 animais imundos, um par, e macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para que se conserve a semente sobre a face da terra. Porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Então a gente vê aqui um Deus fiel à sua aliança. Ele se comprometeu em aliança com Noé, e chega um momento então
que ele cumpre a sua promessa. Ele coloca Noé dentro dessa edificação, dessa arca, e orienta em todos esses animais, aqueles que ele havia dito que se comprometeria em salvar, agora ele joga todo mundo para dentro da arca. Ele guarda esses. Ele é fiel à sua aliança. Deus é fiel ao seu compromisso pactual, de relação com os seus. Então, esse é o segundo ponto que nós vemos aqui, como a gente pode ver Deus nesse texto aqui. Um Deus que também é fiel à sua aliança. Então, é um Deus que fala e assim o é. É um Deus que cumpre a sua aliança, fiel à sua aliança. E o terceiro ponto é um Deus que guarda os seus em meio ao caos. Mas como que Deus guarda os seus em meio ao caos? O primeiro ponto que a gente vê aqui nesse versículo é que ele guarda os seus revelando a sua vontade. Primeiro de tudo, ele abre os olhos dos seus. Lá no capítulo 6, versículo 13, a gente viu, que Deus disse a Noé, Deus compartilhou com ele o que iria acontecer. Deus compartilha o seu desejo, a sua decisão, por assim dizer, de derramar juízo no mundo. Então, ele revela a sua vontade, abrindo os olhos dos seus para a realidade do mundo. Ele não deixa os seus perdidos em relação a onde a gente está indo, a que pé estão as coisas no mundo criado. Ele compartilha da sua vontade para que a gente possa, então, entender aonde as coisas estão desentoando aqui. E ele fez isso com Noé. E ele também revela a sua vontade quando ele provê ali uma intervenção sob medida. A gente viu ali todas aquelas orientações que Deus deu para Noé. Orientações para construir uma arca específica, um projeto específico. Então, ele está guardando os seus, revelando a sua vontade também por meio disso. Ele está provendo uma intervenção sob medida, demonstrando o quê? Que ele é o único que sabe como intervir no seu mundo. O mundo é dele, ele que criou, ele que sustenta. Então, ele sabe a forma correta de intervenção. A gente não precisa ficar aí tateando e inventando coisa. Deus sabe. E ele ordena as coisas como devem ser. Então, essa é uma maneira que Deus nos guarda também. Deus guarda o seu povo dessa maneira. Para a gente não perder tempo. A gente não está se envolvendo em coisa desnecessária. Então, ele abre nossos olhos, ele provê uma intervenção sob medida. Por quê? Porque ele quer envolver os seus em um projeto específico. Deus não envolve os seus em trabalhos vãos. Ele não quer que os seus, seu povo, os seus que estão em aliança com ele, gaste sua vida com coisas vãs, tolas. Entende? A gente passar a nossa vida inteira cultivando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, se cansando, para no fim das contas ver que foi tudo palha. Não. O lugar que Deus nos coloca para se envolver nesse projeto específico dele não é em trabalhos vãos, não é onde nosso esforço vai ser jogado fora. Não existe isso. Então Deus também guarda os seus em meio ao caos, não os envolvendo em trabalhos vãos. O esforço sempre vale a pena. O esforço, quando orientado por Deus como uma resposta de fé, sempre vale a pena. É o que a gente viu aqui no que aconteceu com Noé. O capítulo 7, do versículo 12 e o versículo 16, diz assim: e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. É do 12 ao 16. E nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne que lhe havia fôlego de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o que aconteceu? E o Senhor fechou a porta após ele. Então Deus não envolveu Noé
em um trabalho vão. Ele gastou um tempo ali construindo aquela arca, e quando chegou o momento, ele colocou todo mundo para dentro, todos os animais, e ele mesmo vem e sela a porta para ele ali dentro. Deus, é como se ele estivesse selando o esforço do seu filho, por assim dizer. Beleza, agora eu vou te guardar aqui. Você está guardado onde você tem que estar mesmo, é aqui mesmo. Não vai ser vão. Então Deus guardou toda a sua família e todos aqueles animais ali e fecha a porta, né? O esforço do povo de Deus é um esforço que é selado pelo próprio Deus. Por quê? Porque é um esforço de fé. É um esforço de fé. Por isso que a gente precisa estar muito ciente em que tipo de trabalho a gente está se envolvendo. A gente está se envolvendo na edificação de quê? No mundo. Por isso que é sério. Por isso que é sério, às vezes a gente gasta tanta energia com algumas coisas que Deus nunca mandou a gente fazer. Entende? Ou a gente gasta tanta energia em questões, em planos, em projetos que vão virar palha no fim das contas. Entende? Mas Deus não. Como Deus guarda os seus? Envolvendo eles em trabalho que não é vão. E assim foi com Noé. Deus guardou eles lá e selou a porta. E há uma outra forma também que Deus guarda os seus em meio ao caos, que é fazendo do seu projeto uma edificação segura. Deus faz desse projeto uma edificação segura. Ele colocou Noé para dentro ali, selou a porta, né, como selando todo o esforço de Noé ali naquele momento. Nem se Noé quisesse sair agora, ele ia conseguir. Né? Isso também demonstra algumas questões também de como Deus nos alcança. Né? A gente até falou aqui na igreja né, do aprisco, do bom pastor, né? A gente falou sobre isso uma vez, que Jesus fala que esses que vêm a Ele estão protegidos pelo Pai. Né? Então, mesmo que você queira fugir, você não consegue. Noé é a mesma coisa. Deus fechou pelo lado de fora, já era. Mesmo se ele quiser escapar, não dá mais. E assim é com a gente. Deus te levou para um lugar que, mesmo você queira fugir, não dá mais. É uma graça eficaz. Ele está como esse pai que o filho vai sair correndo para a rua, você agarra ele pela camisa e traz de volta. Né? A diferença é que Deus não é como a gente, que às vezes a gente despercebe e acontece alguma coisa ruim, mas Deus não. Deus nunca deixa acontecer, Ele nunca perde um filho seu, em momento algum. Né? Então, Deus faz do seu projeto uma edificação segura. E é isso que esse último trecho aqui vai nos mostrar. Que é muito interessante que depois que ele fecha a porta, quais são as palavras que vão se destacar aqui nos versículos seguintes, por exemplo. O versículo 17 do capítulo 7 vai dizer que cresceram as águas. O 18 vai dizer, predominaram as águas. O 19, prevaleceram as águas. O 20 vai dizer, cobriram acima dos montes. O 21 e 22 diz que pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. E o que vai dizer o 23 e 24? Que ficou apenas Noé e os que estavam com ele na arca. Então Deus não colocou Noé em qualquer lugar. Entende? Deus não colocou Noé em qualquer lugar. O que estava acontecendo lá fora? A bagaceira. Né? O bicho estava pegando. Né? O caos cresceu na terra, o juízo de Deus veio pesado mesmo. Né? Ele tira a mão ali do sustento, da separação de água, terra, e o bicho pegou. Né? As águas cresceram. O caos ele também predominou. Né? Predominaram as águas. Eles tomaram conta do negócio todo. Só que eles não apenas predominaram, eles prevaleceram também. Não teve nenhum tipo de vida que conseguiu vencer aquele caos ali do juízo de Deus. Nada. E tanto que isso, para deixar muito claro isso aí no versículo 20, né, diz que foi quantos côvados aqui? 15 côvados acima deles prevaleceram as águas. Né? Fala que todos os montes foram cobertos. Então, nada na criação, essas águas estiveram muito acima
daquilo mais alto da criação de Deus. Então, as águas prevaleceram de fato, né? E aí, a gente viu, né, versículo 21 e 22, que toda a carne que se movia sobre a terra pereceu. E o que acontece? Apenas Noé e o que estavam com ele na arca foi os que ficaram. Então, Deus guarda os seus, revelando a sua vontade, não os envolvendo em trabalhos vãos, e fazendo desse projeto, desse trabalho, dessa edificação que os seus estão se esforçando para edificar, um lugar seguro, uma edificação segura, né? Mesmo que o caos ao nosso redor, né, as muitas águas aí estão subindo, o bicho está pegando, nós estamos num lugar seguro. Aqueles que são de Deus estão em um lugar seguro, entende? E é isso que esse texto nos mostra. Então nós vimos um Deus que fala e assim o é, um Deus que é fiel à sua aliança e um Deus que guarda os seus em meio ao caos, às tempestades. E para a gente concluir, eu queria concluir lendo aqui o versículo 29, Salmos 29. Salmo 29, 3 versículos desse salmo para a gente poder refletir aqui como conclusão de tudo isso que a gente falou, desse trecho. Salmo 29. Eu queria ler, primeiro de tudo, o versículo 3, que é da onde eu tirei o tema do sermão de hoje. Versículo 3 de Salmo 29 diz assim: Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. Então, o que a gente pode aprender nisso aqui tudo? É que Deus usa o caos, a tempestade, como juízo no mundo. Deus faz isso, Ele usa o caos como juízo no mundo. Então, não fale apenas que o mundo está ruim por culpa do ser humano só, apenas. Não, Deus usa caos também. Às vezes para tratar o seu próprio povo. Na verdade, é mais especificamente para tratar o seu povo mesmo. Porque a sua aliança é com o seu povo. Então, se você está vendo muito caos no mundo, ou se você está prevendo que está vindo coisa tensa para o nosso lado, então já começa a perceber que Deus está tentando trabalhar em você mesmo. É você mesmo. É nós. Então, Deus usa o caos, né, para derramar o seu juízo no mundo. E esse versículo mostra que no meio desse caos Ele fala. Deus está falando no meio do caos. Então, quando Deus está derramando juízo, os seus estão ouvindo a sua voz e sabendo o que Ele está fazendo. Eles não estão perdidos, não estão desesperados. Então, uma coisa que o povo de Deus não pode ter no meio da tempestade é desespero. No meio dos cenários caóticos, obscuros, crente não pode temer. Por mais que a gente queira temer. Não dá para temer. Por quê? Porque no meio dessa bagaceira toda, a gente está ouvindo Deus. Entende? A gente está ouvindo o que Deus está querendo fazer. E assim como Noé ouviu. Gente, você acha que estava tudo de boa dentro daquela arca lá? Quem já viu um vídeo de um cargueiro no mar? Eu já vi. É feio. Um navio cargueiro no mar. É feio, dá medo. Então, você acha que Noé estava de boazinha lá dentro da arca com os bichos? Não era, não. Então, assim, por mais que eles foram guardados, com certeza eles temeram bastante. O cenário ali era para temer mesmo, né? Mas eles estavam cientes daquilo que Deus havia falado, né? Havia uma aliança, um compromisso. E Deus ele usa esses cenários caóticos também para levar a sua criação e as suas criaturas ao seu determinado propósito. A gente viu que os seres humanos, ali, a sociedade daquele momento da história estava corrompida. Deus usa esse juízo, esse derramar de águas, esse caos promovido ali pelas águas, por assim dizer, para colocar de novo
os seres humanos, sua criação, suas criaturas, no eixo de novo, para, de certa forma, conter o mal que estava tomando proporções insustentáveis. Deus estava usando isso para retornar, levar as suas criaturas e sua criação ao seu determinado propósito. Por isso, então, se Deus está fazendo, se Ele usa tudo isso, esse cenário, para derramar juízo, para falar em meio a esse cenário de tempestade, para levar novamente aos seus determinados propósitos aquilo que Ele criou, aquilo que Ele sustenta, isso quer dizer que Ele está presente nesses cenários tempestuosos, obscuros. Né? E o versículo 10 do Salmo 29 diz assim: o Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. Isso aqui é aquele ponto que a gente estava falando. O caos, as tempestades, não é simplesmente culpa ou omissão humana. Não é simplesmente isso. Deus, Ele governa, preside os dilúvios, Ele preside esses momentos. Ele não está perdido. Ele não está sendo pego de surpresa. Deus está governando essas ações, assim como governou o dilúvio. Então Deus usa o caos para derramar o seu juízo sobre a semente da serpente e demonstrar o seu compromisso com a semente da mulher, que é representada pelo seu cabeça, que é Cristo Jesus. Deus sempre faz isso. Ele está derramando o juízo sobre uma semente rebelde e demonstrando o seu compromisso, está expressando novamente o seu compromisso de graça com a semente da mulher, que é representada por Cristo Jesus. E por último, o versículo 11 do Salmo 29, né? Deus está demonstrando o seu compromisso com a semente da mulher, como? No versículo 11 vai dizer: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. O Senhor está fazendo isso aqui, com o seu povo em meio a todo esse cenário. Ele não retira o seu povo do mundo. Isso é interessante. Ele também não tapa os olhos dos seus na hora que Ele está executando o seu juízo. Ele não fez isso, né? Que, às vezes a gente tapa os olhos, né, dos filhos. Não vê isso aqui não, que é muito pesado. Né? Deus, Ele quer deixar a gente ter consciência do que está acontecendo na realidade. Ele não tapou os olhos de Noé para ele não ver o que estava acontecendo. Né? Imagina os gritos lá fora. Você acha que Deus tapou o ouvido dele? Não. Ele ouviu tudo. Né? Talvez até viu também. Só que, em meio a todo esse cenário aí, Deus faz os seus navegar em segurança sobre essas águas caóticas. Segurança porque, em meio ao juízo do mundo, o seu povo é sustentado pela sua graça. Então, sempre que a gente está vivendo cenários caóticos, né? Seja em proporções mais amplas, ou seja uma tempestade pessoal também, na sua vida, na nossa vida, né? Deus está sempre nos sustentando pela sua graça. Tá? Esse é um ponto. É dessa maneira. Ele muitas das vezes não vai tapar os nossos olhos para o sofrimento, os nossos ouvidos, ou nos livrar de estar no meio disso tudo. Só que Ele está nos sustentando pela graça, independente do que aconteça. Por quê? Porque não tem inimigo nenhum que Ele não possa vencer. Mesmo que nos vença como indivíduos, pessoas, mas o compromisso que Ele tem conosco, Ele vai nos tornar vencedores acima disso também. Então, nós somos guardados em um lugar específico, né? Nós navegamos sobre as águas caóticas, sobre a tempestade, em uma embarcação que é projetada e selada por Ele. E essa embarcação é a Igreja de Jesus. Essa é a embarcação, né? A gente lançou um texto essa semana, né? Do que a gente falou domingo passado, né? Sobre a arca e a igreja. Historicamente, muitos fizeram paralelos, né? Sobre a arca e a igreja. E é interessante porque, enquanto Deus batiza o mundo perverso com águas de juízo, demonstrando aí o prazo de validade, né, de qualquer projeto humano de poder, Ele está batizando os seus em um corpo.
que é o texto que a gente leu lá no começo. Em um corpo, um lugar específico, um lugar seguro, onde a única inundação presente é a inundação da água da vida que flui do seu espírito. Essa é a única inundação dentro dessa arca chamada igreja. É das águas que fluem como rios de água viva. Está nos saciando, está nos satisfazendo, está nos tornando mais confiantes em quem Deus é, nos seus propósitos, naquilo que Ele faz. A única questão é que, assim como a arca, né, o principal objetivo da igreja não é o nosso conforto, é a nossa segurança. Isso é diferente, muito diferente. Às vezes a gente acha que a igreja é um lugar de conforto, né, que a gente tem que se sentir bem, principalmente em um mundo sentimentalista, em uma geração sentimentalista, como a nossa hoje, né? E não é. A igreja não é um lugar para você se sentir bem. A igreja é o lugar que você está para a sua segurança. Não só para a sua, né? Para a nossa. Então, assim, a igreja é desconfortável mesmo. É um lugar onde você é moído pelo outro. É moído. Por isso que há um esforço, né? A gente viu domingo passado que é demandado um esforço para a gente manter a unidade pelo vínculo da paz. A gente tem que se esforçar. E a igreja é muitas das vezes fedida também, né? Imagina a arca. Você acha que a arca era cheirosinha? Um monte de bicho lá. Se onde tem só gente, já é complicado, né? Quem divide quarto aqui, os caras da base aí, ó, já sabe que o negócio fica meio tenso, né? Não? Agora imagina uma arca cheia de bicho. Tudo quanto é jeito, né não? Gente e bicho. Então a arca também é fedida. Então tem lugar que você vai chegar, a igreja que você vai chegar, que o povo está tão feio que vai feder às vezes. Só que o povo está ali para ser tratado, ser limpo pela palavra, pelo evangelho de Jesus. Então, a igreja é esse lugar, né? É desconfortável, muitas das vezes fedido, mas é o lugar onde Deus conduz o seu povo em segurança, em meio ao caos e às tempestades ao nosso redor. É esse lugar aí. Essa é a nossa arca hoje. Esse é o lugar que a gente precisa demandar nossos esforços para a sua edificação. E a edificação da igreja custa nada mais e nada menos do que a vida inteira da gente. É isso. É deixar de pensar em você para pensar no outro. Né? É aquilo que a gente estava falando hoje lá. Isso é o chamado de Jesus. Para morrer para si e viver para Ele. Né? É o servir aos outros, aos irmãos. Né? E isso é desconfortável. Não é confortável. Falar que a gente faz isso assim, rindo, não é mentira. Tá? O ser humano pecador, como qualquer um de nós, não faz isso rindo. É desconfortável negar a si mesmo em prol do outro. Só que quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente bebe dessa água que flui do Espírito de Deus, esse um só Espírito que nós bebemos agora, isso vai se tornando uma virtude no nosso meio. O amor se torna uma virtude no meio da igreja de Jesus. É uma fé que nos coloca em um horizonte de esperança, que nos oferece um caminho de amor, onde há uma reversão daquilo que é o egoísmo, daquilo que é um egocentrismo, uma autodeterminação, para uma vida agora onde a gente consegue olhar o outro e se preocupar com ele também. Só que isso demanda compromisso. E a gente precisa se agarrar nessa empreitada aí, em fé. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe.